Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre a família, como que surgiu a família. Então, no início da humanidade, a família não tinha o mesmo conceito que nós temos hoje. A família era aquele grupo de pessoas que viviam em grupo, mesmo porque isso também era uma proteção contra invasão de inimigos, contra o ataque das feras, e também eles se ajudavam. Então, alguns ficavam ali na tribo, outros iam caçar, pescar, coletar alimentos. Então, a família era geralmente constituída por todas as pessoas. Com o avanço da humanidade, nós vamos ter aí uma diferenciação, onde uma tribo ela começa a crescer e aí ela vai invadir outros territórios, aí vai começar a ter a escravidão, e aí nós vamos ter ali uma família constituída também na aquisição desses escravos. Então, os membros ali, quem vai ter o poder ali, geralmente é aquela pessoa da figura do homem, a figura patriarcal. Se a gente lembrar, por exemplo, em Atenas, o que era a família ali? A família, a pessoa ela tinha ali o seu filho e ela ficava com a família até um certo período, depois ela iria ter uma educação do Estado. Na Grécia, o conceito de família, ele tem um conceito um pouco diferente, mas também a figura ali do líder da família era a figura masculina. Então, se a gente lembrar o cidadão para o grego, ele era constituído daquele cidadão livre, não incluía nem estrangeiro, nem a mulher, nem crianças e nem escravos. Então, com a vinda de Jesus, essa significação da família ela ganhou um novo sentido. Então, Jesus ele valorizava a família ali no contexto cristão, no contexto da desenvolvimento da moralidade, das virtudes, que justamente a questão da família ela vai se ampliando, mesmo porque naquela época a questão da família não mudou muito. Então, a gente vê ali Jesus sendo referido tendo um irmão, que na verdade não fica bem claro que era Tiago, se ele era irmão ou se ele era primo. Então, a gente não tinha essa definição muito completa. Mas o conceito de família ele vai ganhar sentido mesmo no período onde nós vamos ter ali a expansão do capitalismo, né, da burguesia, onde nós vamos ter uma constituição diferente. Se a gente perceber a questão, por exemplo, da criança, nos retratos, a criança ela era vestida de forma igual ao adulto. A criança ela participava ali de todas as atividades da família, ela não tinha um conceito como nós temos hoje da criança, que é um ser frágil. Muitos trabalhavam desde pequenininho, aliás, a maioria, a não ser que fosse uma família abastada. Então, no período aí, desse período da burguesia, que vai surgir uma forma diferente de pensar sobre a família. Então, a família como uma constituição de um núcleo familiar constituído ali de pai, mãe, filhos. Mesmo assim, a família ainda não tem aquele modelo ideal como nós vamos ter mais para frente, porque na década de 60 houve até um movimento contrário à posição ali do machismo, que vinha sendo construído no decorrer da humanidade, que era justamente a mulher não tinha voz, então quem mandava era o marido. Então, a partir da década de 60, 50, 60, isso vai mudando um pouquinho. Bom, então vamos para o que interessa, que é a constituição da família, nesse modelo nosso agora, como uma célula máter da sociedade, e trazendo para o Espiritismo qual a importância da família. Vamos lembrar que a família ela tem uma programação reencarnatória no plano espiritual. Então, ali, a necessidade da reencarnação é a evolução moral e intelectual. Então, a família ela tem importância ali na construção desses valores. Então, programamos quem vai ser nosso pai, nossa mãe, irmãos, companheiros, filhos, etc, etc.
E aí, então, estamos numa família. Qual a importância dessa família? A importância é muito grande, principalmente no nosso comportamento dentro do nosso lar. Porque a neurociência ela traz o seguinte, que a criança ela aprende através dos neurônios espelho. Né? O que é isso? A criança ela aprende por imitação. Então, ela vê, o bebê ele aprende através dessa imitação. Ela vai vendo o adulto e ela vai reproduzindo um comportamento de acordo com aquilo que ele observa. Então, ele vai incorporando valores morais, valores éticos ou não, de acordo com a estrutura dessa família. Então, vamos lembrar que a importância na educação dos filhos, o André Luiz nos diz o seguinte, que o Emmanuel também, que até os 7 anos de idade, o espírito não está totalmente reencarnado, sua reencarnação vai se completar aos 7 anos de idade. Então, durante esse período até os 7 anos de idade, vai ser muito importante para que a família observe quais as más tendências que esse espírito traz do passado, inclinações às vezes egoístas, orgulhosas, de teimosia, ou seja, várias circunstâncias, e cabe aos pais corrigi-los. Então, hoje nós temos aí uma geração que é a geração mimimi. Então, a criança pode fazer de tudo, tem o reizinho, a princesa da casa, e olha o perigo. Então, nós vamos lembrar que a educação ela tem que ser feita ali de modo correto, observando e também o nosso comportamento, porque se nós somos espelhos para essa criança, então a formação desse ser é de nossa responsabilidade. Então, cabe aos pais, como está no Evangelho, corrigir as suas más tendências e agregar boas tendências. Isso a gente faz nesse processo educativo. Então, isso nós estudamos isso nesse texto da Joana de Ângeles, que é o texto da nossa aula de hoje sobre a família, dessa evolução familiar, que não dá para falar muito porque nosso tempo é curto, mas a importância da nossa contribuição em família. Porque como nós estamos falando numa aula de psicologia espírita, então veja bem, uma criança que ela está no ambiente que ela sofre agressões físicas, agressões morais, como é que vai ser para o psicológico dessa criança? Então, vai ser muito complicado, porque muitas vezes ela vai crescer ali com traumas psicológicos, tendo que fazer às vezes uma terapia, tendo que lidar às vezes com esse emocional fragilizado, com uma baixa autoestima, enfim. E a mesma coisa, uma educação superprotetora, que é a geração mimimi, onde a criança pode fazer tudo o que quer, onde não tem limites, onde a figura do pai, da mãe ou do amiguinho, pai e mãe, eles precisam exercer a função paterna e função materna. Quando isso não acontece, há aí uma troca de papéis. Então, aquilo que eu trato com meu amigo, com a minha amiga, é diferente daquilo que eu trato com os meus pais, com meus filhos. Então, o pai e a mãe ele tem que ter essa autoridade moral de indicação. A mãe é aquela que cria, que dá luz, então, e o pai é aquele que apresenta para a vida. Então, essa importância ali da função materna e função paterna para a estrutura psicológica dessa criança vai ser muito importante, porque tem aquela função exatamente de orientar, de direcionar o que pode, o que não pode, enfim. Então, trazendo para a doutrina espírita, a questão dos bons exemplos, a questão da oração, do evangelho dentro do lar, de despertar nesse ser as virtudes que estão em potência, porque todos nós temos virtudes em potência, que elas vão se desenvolvendo à medida que esse espírito vai reencarnando, vai crescendo e vai evoluindo. Então, agradeço a todos e fiquem em paz, que Deus abençoe a todos, que assim seja.